Lisboa, menina moça, menina. Ai, que repertório, hein? Sejam muito bem-vindos ao meu humilde Airbnb no Cais de Sodré, o coração da vida noturna lisboeta. Estamos na capital portuguesa para acompanhar os dois jogos da seleção, né? Neste sábado, Portugal enfrentando a Irlanda e na terça-feira enfrentando a Hungria, os dois jogos no estádio José Alvalade. Inclusive, Portugal podendo já se classificar para a Copa do Mundo de 2026, fazendo contas aí. Portugal no seu grupo está muito bem, tem 14 pontos, enfim, mas estaremos nesta cobertura, né? Afinal, Robozão em campo, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes, Diogo Jota, a boa seleção portuguesa, aliás, mais do que boa, né? Excelente geração de Portugal. Ó, outra coisa que é excelente é a cerveja que eu comprei aqui no barzinho do lado do meu Airbnb. Trindade, eu já tinha tomado, eu já mostrei aqui em algum momento, mas é uma cerveja de 1836. Na verdade, é um relançamento da cerveja antiga de uma das principais cervejarias de Lisboa. Essa aqui é uma Vienna Lager, né? Mais levezinha. Então não vamos perder tempo e vamos a isso. Toca a vinheta! Como dizem os lisboetas, não há trânsito nem segunda-feira que uma imperial no Cais de Sodré não cure. Bela frase, bela frase. Lembrando sempre que esse programa é um oferecimento da KTO, tá? Nossa parceira aqui no YouTube, parceira também nas redes sociais. Hoje tem Portugal e Irlanda. Vai lá ver um golzinho do Cristiano Ronaldo, uma vitória de Portugal, mais de 3,5. Será? Enfim, um abraço pra galera da KTO. Ó, obrigado, viu, pela quantidade imensa de perguntas que vocês seguem mandando lá na caixinha do Instagram. E a gente vai começar com a Road Big Dream, que tá sempre por aqui. Por que o sucesso do Estevão foi tão rápido na Inglaterra? Lembremos que não teve vídeo aqui no canal sobre seleção brasileira, né? Mas eu assisti o jogo, os melhores momentos, porque eu estava em viagem aqui para Lisboa, depois, e foi uma vitória muito, muito, muito importante para a seleção, porque a gente começa a ver uma cara daquilo que o Ancelotti quer fazer dessa seleção. Uma seleção que morde lá em cima, né? Lá ele. Uma seleção que pressiona muito alto, pressiona o portador, todo mundo se movimentando muito, confundindo a marcação. Uma seleção mais leve, móvel, sem um cara fixo na área, que talvez seja interessante em determinadas partidas, e a molecada correndo um pelo outro, né? Isso é muito importante. O Casemiro talvez seja a grande bandeira do Ancelotti nesse primeiro momento do trabalho, recuperar o Casemiro. O Casemiro vai ser muito importante, não só a nível mental para essa seleção, porque é um cara de muita experiência, mas também a nível futebolístico, porque ele ainda tem uma capacidade de rendimento importante, ele dá uma segurança à defesa da seleção brasileira, ao meio-campo da seleção brasileira, com tantos jogadores leves de velocidade e que não tem no seu DNA a marcação como a principal característica, como uma característica importante. Você tem um Casemiro no meio-campo sendo o patrão do meio-campo, pela leitura de jogo, pelo tempo de bola, pelas recuperações, para dar também mais brio à seleção, mais pegada à seleção, acho muito importante. A pergunta não foi sobre o Casemiro, né? Foi sobre o Estevão. Cara, eu acho que o Estevão, ele tem uma coisa que é fundamental para um moleque que chega na Europa. Primeiro, óbvio, o talento não se discute, a gente já sabia da capacidade do Estevão, o protagonismo que ele conseguiu assumir no Palmeiras, a forma de jogar, a qualidade técnica, a quantidade de recursos, né? Mas mais do que isso, eu acho que mentalmente ele chegou de uma forma interessante na Europa. Ele é um cara muito humilde, né? Conversando com alguns jogadores da seleção brasileira e também do próprio Chelsea, em entrevistas que a gente vai vendo, dá para entender que ele chegou no sapatinho, saca? Isso é importante.
Não chegar achando que é uma estrela pelo valor que foi pago, porque já era uma estrela no futebol brasileiro, porque é brasileiro, enfim. Ele chegou querendo aprender, com muita humildade. A gente vê nas entrevistas dele, aceitando que o Chelsea também tem outras opções para o setor, que ele não vai ser titular a todo momento, mas quando entra tem aproveitado muito bem o seu espaço. E eu acho que essa humildade reflete um pouquinho, também por não ser um cara muito de extracampo, né, como outros jogadores que chegam no futebol europeu e se deslumbram, reflete um pouquinho na imprensa, nos torcedores, nos jogadores, e o trabalho recompensa, né? Então acho que no caso do Estevão tá todo mundo olhando para ele como uma futura grande figura do futebol brasileiro e, consequentemente, do futebol europeu no Chelsea, exatamente por isso, porque a projeção ao Estevão é de um moleque que vai trabalhar, vai abaixar a cabeça e com o talento que ele tem, uma hora vai explodir de vez. Acho que esse é o grande segredo desse primeiro momento de encaixe. Agora, a outra parte é totalmente futebolística, né? É um jogador de alta qualidade que parece que não sentiu o peso de estar jogando no futebol europeu. O JP Santos mandou aqui: fala, Quesada, vou para Barcelona em outubro e quero ir no Camp Nou. Qual o melhor setor para ir nos jogos? Otimista você, né? Cara, eu não sei, assim, o Camp Nou muito provavelmente não vai estar liberado em outubro. Eu conversei bastante com as pessoas lá em Barcelona na última vez que fui para a cobertura da Liga dos Campeões, pessoas da UEFA, pessoas do próprio clube, e eles não têm um otimismo de que o estádio estará liberado já em outubro. Primeiro porque, para jogar para 27 mil pessoas, o Barcelona perde o dinheiro, olhando para um estádio que tem 50 mil lugares, que é o estádio de Montjuïc, mesmo tendo que pagar o aluguel de Montjuïc, entre 300 mil e 900 mil, né? O Barcelona paga dependendo da época do ano, dependendo do jogo, dependendo, enfim, do acordo que fez com a gestão do estádio, mas esse é um ponto, né? O Barcelona muito provavelmente só comece a jogar no Camp Nou quando mais de 40 mil lugares forem liberados. E para isso precisa cumprir ainda algumas normativas da fiscalização da Prefeitura de Barcelona. Então o Barcelona, nesse momento, está correndo contra o tempo para viabilizar o Camp Nou, mas, na minha humilde opinião, em outubro não vai dar. E nem sei se em novembro. Talvez o Barcelona consiga viabilizar para o jogo da Champions de dezembro, que é o último jogo da Liga dos Campeões, e antes disso, óbvio, em algum jogo do Campeonato Espanhol. Se conseguir no final de novembro, início de dezembro, já vai ser lucro. E depois é ficar de olho, porque o processo de construção do estádio, eu estava lendo alguns artigos na imprensa da Catalunha, ele ainda não está concluído, longe disso. E tem que construir a parte mais importante, talvez, em termos de engenharia falando, que é o teto, né? A cobertura. E para isso, talvez o Barcelona vai ter que fechar novamente o Camp Nou, mesmo que abra agora, para depois terminar o seu estádio. Então volta a jogar no Montjuïc e depois retorna de vez definitivamente no Camp Nou. Mas esse processo pode durar até 2 anos. Então ainda o torcedor do Barcelona não vai desfrutar do Camp Nou como quer, como espera, como deseja. Isso não tem sido um problema. Eu vou fazer um vídeo aqui nessa próxima semana sobre a questão financeira do Barcelona, os balanços que foram divulgados, e uma análise também das dívidas, o que o Barcelona ainda está devendo para os clubes, enfim. Mas não ter o Camp Nou não impactou negativamente nas contas. O clube está conseguindo, apesar disso, respirar, apesar disso, equilibrar suas contas. Mas quando tiver o Camp Nou, aí sim vai ser importantíssimo para o Barcelona disparar, e isso depois, é óbvio, capitaliza para novos investimentos, contratações, que é o que o torcedor, no final das contas, quer saber, né? O time saudável, um time bem reforçado. Uma sequenciazinha de aleatoriedades aqui para você. João Paulo pergunta: Feira da Foda com Beckler. O Beckler agora está no Brasil, né? Então, e nem sei se teria Feira da Foda em Barcelona. Mas seria uma boa companhia. Não para foda, mas para feira. Basicamente é isso.
Mr. PH69 mandou. Ih, rapaz. Sem mentir, você já é F1 no Brasil? KKKKK, abraços. Acompanhava muito Fórmula 1. Muito, 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 muito. Na época do Ayrton Senna, depois do Schumacher, Barrichello. Parei de ver depois com Felipe Massa. Mas muito F1 no Brasil. Mais coisinhas aqui. O Renan Andrade mandou: as escolhas do Gyökeres e do Wirtz foram as melhores diante do encaixe estilo de jogo? A gente falou sobre isso um pouquinho quando as negociações estavam acontecendo, né? Eu acho que no caso do Gyökeres, a melhor escolha seria um time com transição, que explorasse transição, que explorasse corrida, né? Eu vejo muitas vezes os jogadores do Arsenal, o Odegaard e outros jogadores procurarem mais a posse de bola e manter a posse de bola para que o time gire, circule, um estilo de jogo mais Arteta, que bebe muito da água do Guardiola, do que propriamente uma explosão em transição. O Gyökeres vai ter que se adaptar ao Arsenal, e não só o Arsenal vai ter que se adaptar ao Gyökeres, senão realmente não vai dar certo. O Gyökeres é um cara que precisa de campo para correr, é um cara que precisa de espaço em movimentações, ele precisa ser pifado para isso, ele precisa receber passes nesses espaços. Ele vai fazer a corrida certa, ele vai fazer o movimento certo, mas o time também tem que acelerar. E isso é um processo que pode dar certo e pode dar errado. Nesse momento, eu já vi alguns bons momentos, poucos mais bons, do Gyökeres com a camisa do Arsenal, mas eu já vi muito mais jogos em que o Gyökeres não consegue desenvolver e que o Arsenal não consegue explorar o Gyökeres. Então, o Arteta vai ter que entender. Eu acho que se ele fosse, por exemplo, para um time de mais transição, como é um Barcelona, ou como seria um Liverpool, por exemplo, acho que faria mais sentido. As escolhas estão feitas e é isso aí. O Wirtz, cara, o Wirtz, o mais confortável para o Wirtz teria sido ficar na Alemanha, o Bayern de Munique batendo na tua porta, oferecendo pagar valor recorde de transferência do futebol alemão, mais do que o Harry Kane, e ele prefere ir para o Liverpool, no sonho de jogar na Premier League. Eu não acho que o problema do Wirtz necessariamente é o encaixe apenas, eu acho que ali é o ritmo. Ele ainda não... Ele fazia coisas com mais tempo para pensar dentro da Bundesliga, dentro do Bayer Leverkusen, e o time jogava em função dele. O Liverpool não, ele precisa se encaixar e ele precisa acompanhar o ritmo da Premier League. Vai demorar também, já deu para ver que vai demorar, não deveria tanto, mas também tem uma questão de confiança e me parece que o Wirtz não está conseguindo performar minimamente no aceitável, né? E agora as cobranças vão subir. De qualquer maneira, as portas na Alemanha estarão sempre abertas para ele, especialmente no Bayern de Munique. O JR Brito manda aqui: quais são os seus favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro nessa temporada? Acho que não foge muito de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro, né? Acho que não. Mas o Flamengo e o Palmeiras muito mais acima. E ele manda também: Quesada, o que aconteceu com o seu cenário antigo? Você mudou totalmente? Não, estou reformulando. Inclusive já está pronto. Próxima vez que eu fizer o Gelada no Porto, não aqui em Lisboa, já vai ser com um cenário novo. O Darlisson Oliveira: Quesada, se o Ancelotti pudesse trazer um jogador do Real Madrid para a seleção, quem você traria? Pô, que pergunta boa, cara, mas é difícil, assim. Na minha cabeça já vem 3 nomes, né? Kylian Mbappé, o Bellingham e o Valverde. Porque o Valverde também pode fazer lateral direito e tal, mas... Cara, o Mbappé poderia... Eu acho que no final das contas, um cara que te entrega a quantidade de gols que o Mbappé te entrega poderia ser o voto mais fácil, né? Mas, taticamente falando, eu acho que um Bellingham jogando ali de 10, né, se ele estiver bem fisicamente, coisa que recentemente não está, seria o
o cara que eu traria, porque nós não temos esse cara hoje, né? O Neymar machucado não dá essa garantia. O J.R. Brito mandou: qual o próximo jogo do Bayern que você vai cobrir? Há uma grande possibilidade, atenção, ainda não está confirmado, no dia 25 de novembro tem um Chelsea-Barcelona em Londres, e depois, no dia 26, se eu não estiver enganado, tem um Arsenal e Bayern de Munique. Então, ó, tô de olho nesses jogos aí. Há uma possibilidade de eu ficar em Londres e fazer essa cobertura, e não sozinho, hein? Atenção a isso, hein? Podemos ter uma dupla ou um trio nesses jogos aí. Sevício mandou aqui: Yamal no Paris Saint-Germain por 230 milhões. O que você tem a dizer sobre? Eu acho que é uma informação, com todo respeito à informação, mas ela é uma informação mais plantada para tumultuar do que propriamente verídico. O Lamine Yamal tem uma multa, né? Renovou até 2031. Ele tem uma multa rescisória de 1 bilhão de euros. E dificilmente o Barcelona, que está se recuperando financeiramente, vai vender o jogador por 230 milhões, ainda mais para o Paris Saint-Germain, ainda mais pelo histórico recente que as duas equipes têm, ainda mais pelo caso Neymar. Não faz sentido. Messi, enfim, não faz sentido. Acho que se quiser pagar e tirar o Lamine de Barcelona, vai ter que pagar 1 bilhão. E até mesmo para o próprio Lamine Yamal. Assim, ele já é o dono do time, ele já tem a 10. O que ele iria fazer no campeonato francês, sacou? Tem um exemplo, e isso vai servir de exemplo para as novas gerações, especialmente para o Lamine Yamal, do Neymar, né? A carreira do Neymar, a escolha de ter ido para o Paris Saint-Germain foi uma escolha errada, foi um passo errado. Que sadia, mas ele deu azar com lesões e tal. Mas as coisas não funcionaram em Paris como deveriam funcionar. Nem a nível de títulos, né? O título principal, que é a Liga dos Campeões. A nível de performance, sim, mas a nível de lesões, a relação conturbada com torcida. Então isso vai servir de exemplo para muita gente. E o Lamine Yamal já é uma estrela. Não me parece também que o próprio Paris Saint-Germain, nesse momento em que ele fugiu totalmente do estereótipo de estrelas, vai contratar uma estrela por 230 milhões de euros, que vai ganhar muito mais. Porque imagina, 230 milhões seria o valor pago, né? E o salário, que vai ganhar muito mais que os outros. Hoje o Paris Saint-Germain é um time muito mais coletivo e assim ganhou a Liga dos Campeões, não com estrelas, do que individual. Mais algumas curtas aqui, ó. O Luiz Evandro Oficial mandou: qual o modelo da marca dessa câmera? Da foto que eu coloquei no Instagram, né? É a minha câmera velha de guerra de sempre, cara. Já há 10 anos, 10, 11 anos que eu trabalho com ela. É uma Sony PXW70. É muito boa porque ela é compacta, pequena, levezinha e tem todas as funcionalidades que eu preciso, tá? Aliás, fiz propaganda da Sony aqui, mas tem outras marcas também. F. Cardoso: não acha que o Coutinho seria um bom 10 para a seleção? Eu acho que o Coutinho, bem fisicamente, mentalmente, performando bem, seria um bom nome. Idade ele tem para isso e a posição é uma posição carente. Entretanto, eu acho que ele precisa manter o que ele tem feito no Vasco nos próximos meses para ter uma chance, e tem que ver a questão física, né? O Coutinho também é um cara que às vezes não consegue manter uma temporada muito longa pela questão física. Então, veremos. Pode ser inclusive, e o Ancelotti já deu essa dica, de alguns jogadores que ele já conhece, ele não precisa testar. O caso do Neymar, mas também pode valer pro Coutinho. Quesada, o Lucas Bento mandou: qual é esse smartwatch que você usa? É da Apple Watch. Ganhei de presente, porque essas coisas eu não costumo comprar. Mas é legal. Assim, coitado desse relógio, ele tem tantas funcionalidades, mas eu uso para tão pouca coisa. É complicado. A minha relação com a tecnologia é muito complicada. O MVP Salles: melhor lugar para comer francesinha no Porto. Isso eu vou gerar a terceira guerra mundial aqui. Porque cada um tem um gosto. Os mais tradicionais, Café Santiago, o Brasão, enfim. Eu gosto muito da francesinha do Brasão, sou suspeito para falar, mas eu estou para experimentar a do Yuko, que é
que eles dizem a mãe do brasão, né? Que a receita vem de lá. E o Yuko pode ser uma boa. Y-O-K-O-K-U. Yuko. Mas tem que marcar para ir, hein? Agora, tem vários lugares legais de francesinha. Por exemplo, eu gosto muito em Braga da Taberna Belga, mas é uma francesinha totalmente diferente, com molho mais de mostarda. Eu gosto de outros lugares. A francesinha é o seguinte também, cara. Para quem... quer ser saudável na vida, minimamente saudável, você tem que comer a cada 3 meses, né? Que ela é extremamente pesada. O Flávio Holder manda aqui. Saiu a notícia do Endrick emprestado para a Inglaterra ou França. Qual seria melhor para ele se destacar? Eu vi essa notícia que o Xabi Alonso falou para ele que ele vai ter muito poucos minutos. Bom, não era segredo para ninguém, né? Enfim. A primeira vez que eu falei de empréstimo para o Endrick foi em dezembro de 2024. Logo quando ele chegou, né, com a chegada do Mbappé, outro treinador, deu para perceber que seria difícil o Endrick ter minutos, né? E tinha muita gente na fila. E naquele momento já dava para perceber que essa fila não iria diminuir. Pelo contrário, ela iria aumentar. Porque Arda Güler é muito bom jogador, o Brahim Dias é muito bom jogador, o Gonçalo lá também surgiu bem no Mundial, né, fazendo gols, o Mbappé é intocável, e os intocáveis querem jogar todos os jogos. Tenta tirar o Harry Kane do jogo do Bayern de Munique, tenta tirar o Mbappé do jogo do Real Madrid. É difícil, porque esses caras querem ganhar a bola de ouro e querem fazer números, então eles querem jogar todos os minutos se eles estiverem bem fisicamente. Então já é muito complicado para o Endrick nesse sistema. Agora, eu acho que o futebol português poderia ter sido interessante para o Endrick. O Sporting está com um time montadinho, um time que gostava de procurar e buscar o seu principal jogador, o Gyökeres, em velocidade, né? E o Endrick tem essa característica como jogador. Eu acho que teria sido uma ótima se ele tivesse vindo para o Sporting. Mas aí entra aquele negócio, né? Eu não quero sair do Real Madrid, é uma oportunidade de vida, eu sempre sonhei jogar aqui. Mas empréstimo, e atenção que é importante, nada é receitinha de bolo, mas empréstimo não é colocar a carreira em risco, ou colocar a vida pós no Real Madrid em risco. No fundo, se você confia no teu taco, você precisa jogar. Certo? Você precisa mostrar que você está jogando. Se você não está jogando, não adianta. De repente, se você joga em outro lugar, os caras que te dispensaram por um empréstimo vão olhar e vão falar, não, tá vendo? Esse moleque a gente tem que trazer de volta. É o que aconteceu com o Casemiro no Porto, por exemplo. Tem outros exemplos. O próprio Antony agora no Betis, com possibilidade de ir para a Copa do Mundo, foi um pouco isso, assim. Situações diferentes porque era o Manchester United, né? Mas enfim. Tiago Xavier mandou: o que você achou das mudanças promovidas pela CBF? Atingiremos outro patamar? Eu tenho gostado muito do atual presidente da CBF, porque ele não é um cara acomodado, né? Que sentou em cima dos processos e deixou a coisa correr. Eu acho que ele está tentando mudar. As mudanças são positivas, mas ainda não são definitivas. Acho que ele ainda vai ter que, especialmente na questão do calendário, ele vai ter que se aprofundar e aprimorar, porque senão o estado, por exemplo, como São Paulo, vai ter dificuldade, né? O Campeonato Brasileiro começando no início do ano, junto com o Campeonato Paulista, vai ser uma salada. Mas eu acho muito positiva a iniciativa, e também a questão de controle de financeiros, é o de exemplo que a gente tem no futebol mundial. Eu acho que tudo isso pode ser positivo no final. Gosto da movimentação. Pelo menos não foi um presidente que chegou, manteve o status quo e ficou ali rendido ao sistema, né? Um cara que está tentando trabalhar, está tentando se mexer. O PVD Correte mandou aqui: o que você achou do clássico Porto e Benfica? Como foi a atmosfera no Estádio do Dragão? Cara, eu peço muitas desculpas para vocês, mas por conta de compromisso pessoal, eu não consegui gravar um vídeo pós-jogo do clássico. O clássico foi 0-0, mas eu vou tentar passar minha opinião aqui. A atmosfera foi legal. Eu não sei porque a torcida do Benfica
demorou para entrar, mas os caras entraram, ficou completinho lá a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, mas o resto, assim, teve uma homenagem à Torre dos Clérigos, né? Dragão inflamado, a torcida do Porto está muito feliz com essa temporada, né? E isso se sente na atmosfera, né, do estádio, está muito confiante. Nesse sentido foi bom. O jogo em si, é óbvio que um jogo que termina 0-0, você não tem o principal do espetáculo, que é o gol, né? Então eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Entretanto, se você gosta de tática e estratégia, foi uma partida bem interessante. O grande vencedor do jogo foi o Mourinho, porque inclusive com o sorriso que ele sai, né, depois da partida, porque ele conseguiu estrategicamente paralisar o Porto em vários setores, conseguiu dar a bola para os zagueiros do Porto fazerem o processo de construção, e nem o Bednarek, nem o Kiwior tem capacidade disso, marcou meia quadra, marcou meio campo, anulou o Froholt, que pegou muito pouco na bola, o Richard Hughes fez um grande jogo a nível físico, né? O Barrenetxea também foi bem, ele anula os dois principais criativos, né? O Gabri Veiga, por exemplo, nem não pegou na bola, inclusive uma crítica ao Gabri Veiga, não foi um jogo interessante, ficou escondido entre linhas ali, não conseguiu se movimentar, não conseguiu participar, não conseguiu criar. Mérito do Benfica também, que conseguiu anular esses jogadores. Acho que faltou um pouco de força física e capacidade dos laterais do Porto de apoiarem. O Borja Sans pegava na bola e sozinho toda vez ia para cima e não conseguia. O Moura não apoiava, estava muito preso também com o Luque Bacchio, que estava nas costas dele ali, do outro lado também. E no final das contas, o Mourinho conseguiu o que ele queria, um empate. O discurso do Farioli depois não é um discurso que me agrada tanto, porque ele disse que ficou feliz, ele falou várias vezes, I'm very happy com a performance. E com o resultado. Ok, mantém os 4 pontos do Benfica, mas poderia ter ido a 7. E quando você tem a possibilidade de matar o teu rival dessa forma, você precisa aproveitar, ainda mais jogando no Estádio do Dragão. E o que eu digo com isso? É que as mudanças no segundo tempo, elas foram pouco ousadas do Farioli. Eu acho que ele poderia ter colocado o Rodrigo Mora antes. O Rodrigo Mora entra no segundo tempo, faltando 5 minutos para o jogo acabar, acho que aos 87, se eu não estou enganado. Tem uma grande oportunidade, bota a bola no travessão, na barra, mas é pouco. E no final do encontro, a gente, pelo menos eu fiquei com essa sensação, de que se tivesse um time para sair vitorioso, seria o Porto, porque teve uma situação flagrante do PP e teve essa situação do Rodrigo Mora. O Benfica coloca uma bola na trave, mas uma bola meio rebatida, ainda teve mais um outro lance, mas foi muito pouco, assim, em termos de criatividade e de chances, foi pouco. No final das contas, permanece tudo igual e o Mourinho com um sorriso no rosto. Por isso que eu falo que o Mourinho, nesse jogo especificamente, foi o grande vencedor da noite. O Gabriel DSL7, Thiago Silva não teria lugar nessa seleção? É assim, os zagueiros, né, o sistema defensivo na questão da zaga é o que o Brasil talvez tenha mais de confiança, né? Mas eu levaria o Thiago. Eu acho que o Gabriel Magalhães tem que estar, o Marquinhos também. Eu levaria o Thiago, mesmo que não fosse titular, é um jogador muito, muito confiável. E aí você tem alguns outros nomes que podem figurar, né? Você tem o Fabrício Bruno, tem o Bremer, enfim, talvez eu esteja até esquecendo porque tem muitas opções, mas eu levaria, assim. Eu gosto muito do Thiago, acho que o Thiago é um cara que muitas vezes foi subestimado no futebol brasileiro por tudo que aconteceu, especialmente na Copa do Mundo de 2014, mas é um cara muito, muito bom. E é um torneio de 7 jogos, assim, mesmo a idade do Thiago talvez não pesasse tanto, é um cara que se cuida muito e taticamente tem um entendimento do jogo diferente. E os jogadores respeitam muito também. Então, para o grupo seria importante. O Gabriel DSL7. Sua formação ideal para a seleção na Copa? Ele jogou no 4-4-2, né, mas ele pode variar para o 4-3-3 se ele tiver a presença do João Pedro. Eu acho que eu iria de 4-3-3.
com o João Pedro sendo esse falso 9 e intercalando com o cara da meiuca, né? Seja ele o Rodrigo, seja ele o Rafinha, seja ele o Paquetá, com o jogador atrás do centroavante. Eu acho que um 4-4-2, dependendo do jogo, pode dar certo. A gente já viu agora contra a Coreia, mas eu ainda manteria um 4-3-3. O Darlisson Oliveira. Queçado, o que não pode faltar em um jogo de futebol e um churrasco? Carne, né? Sal. Isso só. E cerveja, né? E deu. E futebol, o que não pode faltar é comprometimento. O teu time pode ser ruim, você pode ser um jogador ruim, mas você tem que estar ali para tentar fazer a diferença, porque se você tiver ali blasé, não funciona, e eu não gosto. É o que eu menos gosto no futebol, é a falta de comprometimento, às vezes, de alguns jogadores. Jonathan Camargo, o Kompany tem tudo para ser um dos melhores treinadores, ou para ser o melhor treinador pós-Pep Guardiola no Bayern. Não, o Hans Flick, né? O Hans Flick, ganhou o sextete. É que as pessoas não lembram, cara. O Hans Flick ganhou o sextete. O Hans Flick foi melhor do que o Guardiola no Bayern. Ele entendeu, inclusive, mais o Bayern de Munique do que o próprio Guardiola. Queçada, mas o Guardiola foi disruptivo, fez o Bayern jogar. Mas aí eu vou com o Mourinho nessa, né? Não ganhou a Liga dos Campeões. Ganhou o Campeonato Alemão, que para o Bayern de Munique propriamente é importante. A gente viu quanto foi difícil não vencer contra o Bayer Leverkusen naquela temporada, mas a Champions é o balizador final de um sucesso do trabalho. O Hans Flick foi perfeito. Acho que o Kompany está no caminho. Acho que o Kompany ainda vai treinar o Manchester City um dia, pela identificação que tem, pelo estilo de jogo. E eu tenho gostado muito dessa temporada. Mas isso não é sobre como começa, e sim sobre termina, né? Então vamos ver se ele consegue manter a consistência deste Bayern de Munique. Também em jogos grandes, a gente vai ter alguns testes importantes para o Bayern aí, né? O Arsenal fora, o Paris Saint-Germain fora. E aí a gente vai talvez ter o nível exato desse time do Kompany, como é que esse time do Kompany está. E terminando aqui, o Wellington Mendes 800. Qual a sua opinião sobre o Barça jogar em La Liga nos Estados Unidos? Eu não gosto. No final das contas, a gente já vê isso na Supercopa, né? Em vários outros países, jogar na Arábia Saudita, jogar em outros lugares. A gente já vê isso em outras situações, e agora a gente está vendo uma rodada normal de La Liga entre Villarreal e Barcelona. O Barcelona tem que acatar o que La Liga decidir. Pode fazer uma forma de protesto. Mas para mim, futebol é do povo, cara. Assim, eu entendo o processo como marca, mas para isso a gente pode investir mais em amistosos, em torneio de pré-temporada, em grandes competições internacionais, como o Mundial de Clubes. Agora, você tirar um jogo de La Liga, torcedor lá de Villarreal, que é um pueblo, né, um povo, quer ver o jogo contra o Barcelona, não vai poder ver no estádio, porque o jogo vai ser em Nova York, em Miami, na China. Não faz sentido para mim. Eu tô com o De Jong nessa. Acho que também para os jogadores é ruim, porque você acaba tendo uma viagem desnecessária. É complicado, cara, porque o futebol é negócio, né? Então, no final das contas, quem manda é o capital, é o dinheiro. Então é difícil a gente tentar barrar certas evoluções. Vou colocar bem entre aspas aqui, mas eu não gosto. Acho que poderia ser de outra maneira. Não gosto das declarações do Vilas Boas também falando sobre isso. Falando de jogar em Newark, um jogo do Sporting, Estoril Sport. Cara, não faz sentido. Não faz sentido, sinceramente. Eu acho que primeiro os caras têm que pensar em melhorar o produto como um todo, né? Especialmente aqui em Portugal. Gramado, condição das equipes menores, distribuição
financeira da televisão, tudo isso. Para depois pensar numa brilhante ideia da cabeça nervosa de jogar lá em Nova York um jogo do Campeonato Português, e no caso do Barcelona um jogo entre Vila Real e Barça por La Liga. Pra gente terminar, deixa eu ver aqui que vocês mandaram. Road Big Dream. Terminar com ele. Como consigo um contrato de trabalho igual ao do André Henning? Primeiro, você tem que ser um dos melhores, se não o melhor narrador do Brasil. Raspar o teu cabelo careca. Parecer muito, muito, muito um personagem de um filme conhecido aí, dos Minions. E ter o carisma. Que aí não dá pra... Ou você tem ou você não tem. E o André tem tudo. Um beijo pro André, tô com saudades, tá? Vamos que vamos, teremos vídeo aqui da seleção portuguesa após a partida contra a Irlanda. E eu fico em Lisboa por 5 dias. 5 dias que eu vou conseguir dormir sem o meu filhote chorando. Coitada da minha mulher. Mas enfim, é trabalho. Vamos nessa. Beijo pra vocês. Tchau.